Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia com o Senhor, com a palavra. E eu tenho certeza que nesse sábado o Espírito Santo vai ministrar as nossas vidas de maneira poderosa. É isso que nós cremos, é nisso que nós acreditamos, né? Por isso que nós estamos aqui mais um dia para juntos meditarmos e lermos a palavra do Senhor. Vamos orar? Entregar esse momento para o Senhor e a gente já vai começar a leitura de hoje. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia, muito obrigado por esse momento, muito obrigado, Senhor, pelo prazer, Senhor, de estar na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem preparado dias, momentos especiais contigo. Nós temos tido, Senhor, grandes experiências com a Tua presença. Nós temos sido edificados no Senhor, nós temos sido fortalecidos, o nosso espírito tem realmente sido edificado, porque a Tua palavra, ela molda, ela transforma, ela liberta, ela traz o refrigério necessário, Senhor, para a nossa angústia. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos levado a um lugar diferente na Tua presença, a um lugar mais profundo diante do Senhor, um lugar mais baixo que nós podemos estar é aos Teus pés. E é nesse lugar que nós queremos ficar, Jesus. Neste lugar que nós queremos ficar, Espírito Santo. Nos ajuda, Pai, cada dia mais a compreendermos a necessidade de depender do Senhor na nossa vida, no nosso dia a dia. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos lá, então. Hoje nós vamos ler dia 6, né? Sábado, dia 16 de dezembro. Chegamos aí na metade do mês de dezembro, as últimas 2 semanas que nós temos para finalizar o ano de 2023. Então hoje a gente vai ler a carta de Colossenses, Paulo escrevendo aos irmãos lá da cidade de Colossos, e depois a carta a Filemon, que é uma carta especial do apóstolo Paulo para um amigo, para um irmão em Cristo chamado Filemon. E nós vamos ver um pouquinho dessa carta. Então, Colossenses é uma carta bem pequenininha, só de 4 capítulos, por isso que a gente vai seguir ela inteira e depois vamos ler Filemon, tá? Que também é uma carta pequenininha de um capítulo só. Colossenses capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, escolhido por Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo da cidade de Colossos. Que a graça e a paz de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Todas as vezes que oramos por vocês, sempre damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor para com o seu povo, e que vocês estão aguardando com ansiedade as alegrias do céu, e têm estado sempre assim desde que o Evangelho lhes foi anunciado a primeira vez. O mesmo evangelho que chegou até vocês está frutificando pelo mundo todo e transformando vidas em toda parte, tal como mudou a de vocês, desde o dia em que ouviram e compreenderam a graça e conheceram a verdade. Epáfras, nosso muito amado companheiro de trabalho, foi quem lhes levou esse evangelho. Ele é um servo de Jesus Cristo e está aqui em lugar de vocês para nos ajudar. Foi ele quem nos contou acerca do grande amor que vocês têm no Espírito. Assim, desde que ouvimos falar a respeito de vocês, não deixamos de orar por vocês e pedir a Deus que os ajude a compreender o que ele deseja que vocês façam e que os torne sábios nas coisas espirituais, a fim de que a maneira de vocês viverem sempre agrade ao Senhor e glorifique, para que vocês sempre façam pelos outros coisas boas e agradáveis, crescendo no conhecimento de Deus. Estamos orando também para que vocês sejam cheios da sua gloriosa e poderosa força, de tal maneira que possam continuar avançando com perseverança, paciência e com alegria, e sejam sempre agradecidos ao Pai, que nos fez dignos de participar de todas as coisas maravilhosas que pertencem àqueles que vivem no reino da luz. Porque ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade com seu sangue e perdoou todos os nossos pecados. Ele é a semelhança perfeita do Deus invisível,
Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as coisas que podemos ver e as coisas que não podemos. O mundo espiritual, com seus tronos e reinos, seus governantes e suas autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele existia antes que tudo mais começasse, e é o seu poder que sustém todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primeiro a levantar dentre os mortos, de modo que ele é o primeiro em tudo, porque Deus queria que a plenitude estivesse em seu Filho. Foi por meio do seu Filho que Deus reconciliou consigo todas as coisas, no céu e na terra, pois a morte de Cristo na cruz trouxe para todos a paz com Deus, através de seu sangue. Isso inclui vocês, que antes estavam separados de Deus. Vocês eram inimigos dele e o odiavam, e estavam separados dele pelos seus maus pensamentos e ações. Contudo, agora ele fez vocês voltarem a ser seus amigos por meio do seu próprio corpo, através da morte. E agora, como resultado, Cristo trouxe vocês à presença do próprio Deus, e vocês permanecem firmes diante dele, nada mais havendo contra vocês, isto é, livres de qualquer acusação. A única condição é que vocês creiam inteiramente na verdade, ficando firmes e seguros nela, fortes no Senhor, convictos do evangelho de que Jesus morreu por vocês e nunca vacilando na confiança nele como Salvador. Essa é a notícia maravilhosa que chegou a cada um de nós e agora está se espalhando pelo mundo inteiro. E eu, Paulo, me tornei ministro deste evangelho. Entretanto, parte do meu trabalho é sofrer por vocês. Estou alegre, pois estou ajudando a completar o resto dos sofrimentos de Cristo pelo seu corpo, a igreja. Deus me enviou para ajudar a sua igreja e para revelar seu plano secreto a vocês, porque através de séculos e gerações passadas, ele guardou esse mistério. Porém agora, finalmente foi do seu agrado revelá-lo àqueles que o amam e vivem para ele. E as riquezas e a glória do seu plano são também para vocês, os gentios. E este é o mistério: Cristo no coração de vocês é a esperança da glória. E assim, aonde quer que vamos, falamos de Cristo a todos quantos ouvirem, admoestando-os e ensinando-os com toda a sabedoria. Queremos ser capazes de apresentar a Deus cada um deles aperfeiçoado por causa daquilo que Cristo fez em favor de cada um deles. Esta é a minha obra, para o qual eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Capítulo 1 de Colossenses, dessa carta, Paulo está feliz, Paulo está alegre, Paulo está agradecido, porque o evangelho tem chegado a mais uma cidade, a mais uma região ali do Império Romano, e Epáfras, um amigo no Senhor, um servo de Cristo, é que tem ministrado nessa região, é que tem levado o evangelho para essas pessoas ali. E ele agora chega até onde Paulo está para dar notícias, para falar para Paulo a respeito dessa igreja que está se levantando ali em Colossos, uma igreja que está com uma fé firmada, que está amando o Senhor e que está avançando nessa pregação do evangelho. Paulo está muito feliz porque ele está recebendo notícias de todos os lados, de que mais pessoas estão se rendendo ao Senhor Jesus, estão se convertendo, ao evangelho, estão crendo nessas boas novas do evangelho. Isso é muito bom. Essas cartas, elas nos alegram também e nos mostram como Paulo, ele queria, esse relacionamento com os irmãos ao redor do Império Romano. Por onde quer que o evangelho chegasse, Paulo tinha prazer em escrever, em elogiar, em corrigir, em dizer o quanto agradava a ele estar orando por esses irmãos para que eles se fortalecessem, para que eles se firmassem. Capítulo 2, continuando então a declaração de Paulo. Eu gostaria que vocês pudessem saber quanto tenho lutado em oração por vocês e pela igreja de Laodiceia e por muitos outros que nunca me conheceram pessoalmente. Eis o que eu tenho pedido a Deus para vocês, que sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e que tenham a preciosa esperança de conhecerem a Cristo,
com real convicção e clara compreensão. Porque o plano misterioso de Deus, agora finalmente revelado, é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Estou dizendo isto porque tenho receio de que alguém possa enganar vocês com palavras persuasivas, porque embora eu esteja fisicamente longe, meu coração está com vocês. Feliz porque vocês estão progredindo tão bem e por causa da fé firme que têm em Cristo. E agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Continuem crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Não permitam que outros lhe estraguem a fé e a alegria com suas filosofias erradas e superficiais, baseadas em ideias e tradições humanas e nos rudimentos elementares deste mundo, em lugar daquilo que Cristo disse. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus. Portanto, vocês têm a plenitude de Deus por meio da sua união com Ele. Ele é o cabeça de todo o poder e a autoridade. Quando vocês foram a Cristo, Ele os libertou dos seus maus desejos, não por meio de uma operação física de circuncisão, mas de uma operação espiritual feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecadora. No batismo, a sua velha natureza pecaminosa foi sepultada com ele, e então vocês ressuscitaram da morte com ele para uma nova vida, porque confiaram na palavra do poderoso Deus que levantou Cristo dentre os mortos. Vocês estavam mortos em pecados e seus desejos pecaminosos ainda não tinham sido afastados. Então ele deu-lhes participação na própria vida de Cristo, porque lhes perdoou todos os pecados e apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês. A lista dos mandamentos aos quais vocês não tinham obedecido. Tomando essa lista de pecados, ele a destruiu pregando-a na cruz de Cristo. Deste modo, ele venceu os governos e autoridades espirituais do mal e exibiu publicamente ao mundo inteiro o triunfo de Cristo na cruz, onde foram tirados todos os pecados de vocês. Portanto, que ninguém censure vocês por aquilo que comem ou bebem, ou por não comemorarem as festas religiosas, ou as cerimônias de lua nova, ou os sábados. Esses eram preceitos apenas temporários que terminaram quando Cristo veio. Eram apenas sombras da realidade do próprio Cristo. Que ninguém afirme que é melhor do que vocês, porque diz ter visões e ter prazer em uma falsa humildade e na adoração de anjos, e dessa forma os impeça de alcançar o prêmio. Esses homens vaidosos têm uma mente muito carnal e orgulhosa, mas eles não estão ligados a Cristo, a cabeça, a qual todos nós, que somos o seu corpo, estamos unidos, porque somos unidos pelos seus fortes ligamentos e só crescemos à medida que recebemos de Deus a nutrição e a força. Já que vocês morreram com Cristo, e isto os libertou de seguirem as ideias do mundo sobre a maneira de ser salvo, fazendo bem e obedecendo a diversos preceitos, porque de alguma forma continuam seguindo justamente isso, ainda presos a regras tais como não comer ou não provar ou nem mesmo tocar determinados alimentos? Tais regras são meros ensinamentos humanos, pois o alimento foi feito para ser comido e consumido. Essas regras têm aparências de sabedoria, pois prescrições desse tipo exigem uma religiosidade fingida, uma falsa humildade e uma disciplina para com o corpo. Porém, não tem efeito algum quando se trata de subjugar os maus pensamentos e desejos de uma pessoa. Capítulo 2, Paulo está pedindo para que os irmãos se firmem em Cristo, que eles não deem ouvidos às vozes de falsos ensinos, de falsa religião, de falsos ensinos a respeito de festas, a respeito de tradições, a respeito de preceitos humanos. O grande problema da igreja desde o primeiro século são aqueles que se dizem religiosos, que se dizem os guardiões da palavra de Deus e que por causa disso colocam um peso sobre-humano, né, nas pessoas, naqueles que vêm para Cristo,
Porque se Cristo nos salvou e quando cremos nele pela fé já somos salvos, não há nada nessa terra que nós possamos fazer que nos traga ainda mais salvação. O que nós precisamos fazer é permanecer nele, é estarmos fiéis a ele, é desejarmos conhecê-lo ainda mais. E é isso que Paulo está pedindo aos irmãos, que permaneçam fiéis no Senhor, que não deem ouvidos a essas religiosidades que podem afastá-los de Cristo e da fidelidade a Deus. Capítulo 3. Já que vocês ressuscitaram quando Cristo se levantou dentre os mortos, ponham agora os seus olhos nos ricos tesouros e alegrias que esperam por vocês no céu, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Que as coisas do alto ocupem os pensamentos de vocês e não as coisas daqui de baixo. Porque vocês já morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo e em Deus. Enquanto Cristo, que é a nossa vida verdadeira, vier de novo, então vocês brilharão com ele e participarão de toda a sua glória. Portanto, fora com as coisas pecaminosas e terrenas, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos vergonhosos e a ganância, pois ela é idolatria. A ira terrível de Deus está sobre aqueles que vivem em desobediência. Vocês costumam fazê-las quando sua vida ainda era parte deste mundo. Entretanto, agora é o momento de arrancar e lançar fora todas estas coisas: ira, ódio, maldade, blasfêmia e palavras obscenas. Não mintam uns aos outros. A vida velha que vocês levavam, com toda a sua perversidade, é que fazia essa espécie de coisas. Agora ela está morta e desapareceu. Vocês estão vivendo uma espécie de vida totalmente nova, que consiste em estar continuamente aprendendo cada vez mais o que é correto e procurando constantemente ser cada vez mais semelhante a Cristo, que criou essa vida nova no íntimo de vocês. Nessa vida nova, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. O que importa é que a pessoa tenha Cristo e ele é igualmente acessível a todos. Visto que vocês foram escolhidos por Deus, que lhes deu um novo tipo de vida, e por causa do seu profundo e santo amor, também vocês devem pôr em prática a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência. Sejam amáveis uns com os outros e prontos a perdoar. Jamais guardem rancor. Perdoem como o Senhor perdoou vocês. Acima de tudo, deixe que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Que a paz de Cristo esteja sempre presente no coração e na vida de vocês, pois isso é a responsabilidade e o privilégio que vocês têm como membros do seu corpo. Sejam sempre agradecidos. Lembre-se do que Cristo ensinou e que as suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Aconselhem e ensinem essas palavras uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus com corações agradecidos. E tudo quanto fizerem ou disserem, seja como se vocês fossem representantes do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus o Pai. Vocês, esposas, submetam-se aos seus maridos, porque isso é agradável ao Senhor. E vocês, maridos, amem as suas esposas e não as tratem com amargura nem aspereza. Vocês, filhos, devem sempre obedecer aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos a ponto de eles ficarem desanimados. Vocês, escravos, devem sempre obedecer aos seus senhores, não procurando agradá-los apenas quando eles os estão vigiando. Porém, o tempo todo, obedeçam-lhes de bom grado, devido ao amor que vocês têm ao Senhor e porque desejam agradá-lo. Trabalhem arduamente, de bom ânimo, em tudo quanto fizerem, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não simplesmente para os homens, lembrando-se que o Senhor Jesus é quem vai dar-lhes a recompensa da herança. É para Cristo o Senhor que vocês estão verdadeiramente trabalhando. E quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça, pois Deus não tem pessoas favoritas. Capítulo 3, Paulo está falando sobre vários assuntos, né? Ele trata no mesmo capítulo várias coisas. Aliás, durante toda a carta, né?
ele vai tratando de diversos assuntos. Então ele trata sobre essas questões do perdão, da obediência, da submissão às autoridades, né? Várias situações Paulo vai tratando ao longo de toda essa carta. Então, como eu já venho dizendo para vocês, quer se aprofundar um pouco mais no texto, quer saber um pouquinho mais sobre cada parte aqui, né, que Paulo está falando, existe lá no nosso canal os vídeos sobre as cartas de Paulo, estudo, né, sobre as cartas de Paulo. E nós temos algumas aulas só sobre essa carta aos Colossenses. Então vale a pena vocês darem um pulinho lá que vocês vão ver que profundidade, quanta coisa Paulo está nos ensinando através dessa carta a respeito de Cristo, a respeito de uma vida em Deus, a respeito de viver um evangelho não fingido, mas realmente cheio da presença de Deus. Capítulo 4, para a gente finalizar a carta. Vocês, senhores de escravos, devem ser justos e amáveis com todos os seus escravos. Tenham sempre na lembrança que vocês também têm um Senhor no céu. Não se cansem de orar, perseverem nisso, estejam vigilantes e lembre-se de ser gratos. Não se esqueçam de orar por nós também, a fim de que Deus nos dê muitas oportunidades de pregar o Evangelho, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual eu estou aqui na prisão. Orem para que eu seja bastante corajoso para falar do Evangelho livre e abertamente e explicá-lo como devo naturalmente fazer. Aproveitem o máximo as suas oportunidades para contar o Evangelho aos de fora. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Tenham uma conversa agradável, temperada com sal, pois assim vocês terão a resposta certa para cada um. Tíquico, nosso irmão muito amado, lhes contará como estou passando. Ele é um obreiro incansável e serve ao Senhor juntamente comigo. Eu o envio a vocês nesta viagem especial, apenas para saber como vocês estão, bem como para confortá-los e animá-los. Estou também enviando Onésimo, um irmão fiel e muito amado, conterrâneo de vocês. Ele lhes contará tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está aqui comigo, como prisioneiro, envia-lhes saudações, e assim também Marcos, primo de Barnabé. Como já lhes disse, se Marcos passar por aí, deem-lhes uma acolhida cordial. Jesus, chamado Justo, também manda recomendações. São estes os únicos irmãos judeus que são meus cooperadores em favor do reino de Deus, e que consolo eles têm sido para mim. Epáfras, daí da cidade de vocês, um servo de Cristo Jesus, envia-lhes saudações. Ele está sempre orando fervorosamente por vocês, pedindo que Deus os faça fortes e amadurecidos e os ajude a conhecer a sua vontade em tudo quanto fizerem. Posso assegurar-lhes que ele tem trabalhado incansavelmente por vocês e também pelos cristãos de Laodiceia e de Hierápolis. Lucas, o médico amado, manda-lhes recomendações, assim como Demas. Deem minhas saudações aos irmãos de Laodiceia e a Ninfa, bem como a igreja que se reúne na sua casa. A propósito, depois de lerem esta carta, vocês poderiam passá-la adiante para a igreja de Laodiceia? E leiam também a carta de Laodiceia. Digam a Arquipo, não deixe de fazer tudo quanto o Senhor lhes mandou fazer. Deixo aqui de próprio punho minha saudação. Lembre-se de mim aqui na prisão. Que a graça esteja com vocês. Paulo fala aqui no capítulo 4 a respeito dessa maneira, né, de fidelidade ao Senhor, de nós aproveitarmos, né, as oportunidades com as pessoas de fora, de termos uma palavra sempre muito temperada com sal, que é aquela palavra que nem é salgada e nem é sonsa, né, nem é sem sal, nem é insípida. A gente precisa ter uma palavra temperada, a gente precisa ter uma palavra de resposta a todos que nos perguntarem a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus, com um tempero, com uma maneira saudável de falar do Evangelho, para que a gente não perca as oportunidades que Jesus nos dá com as pessoas. Então, que a gente possa sempre estar falando, testemunhando desse Evangelho às pessoas. É isso que Paulo está ensinando e falando aos irmãos ali de Colossos. A cidade de Laodiceia provavelmente estava ali próximo, né, porque ele pede para eles compartilharem a carta com os irmãos e com as cidades ao redor também. Ele fala que vocês possam divulgar essa carta, né, espalhar para que outras pessoas possam
ter essa mensagem, ter essa carta também em mãos. Eu me alegro muito com esse tipo de carta, porque a gente percebe esse amor, né, de Paulo pela igreja, pelo corpo de Cristo em geral. Vamos lá, ele citou aqui Onésimo, né, no finalzinho da carta ele cita Onésimo, e a gente vai ver quem é esse irmão, quem é esse homem chamado Onésimo na carta a Filemão. Vamos lá, gente, no finalzinho da Bíblia aí, vamos pegar a carta de Filemão. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui pra gente ler. Apocalipse. Voltando aqui um pouquinho. 1 João. Pedro. Carta de Filemão é tão pequenininha que ela justamente se perde no meio aqui. Deixa eu achar. Timóteo. Perdi a carta. Aqui, achei. Filemão. Geralmente é uma página só, né, na Bíblia da gente. E vamos ver então essa carta que Paulo escreve direcionada a esse irmão, falando de Onésimo. Vamos ver o que Paulo está escrevendo aqui para Filemão. Paulo, prisioneiro por anunciar a boa nova de Jesus Cristo, e da parte do irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso muito amado colaborador, e para a igreja que se reúne em sua casa, para a Áfia, nossa irmã, e a Arquipo, que, como eu, é um soldado da cruz. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre dou graças ao meu Deus quando estou orando por você, porque ouço continuamente a respeito da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todo o povo. E oro que, à medida que você partilha sua fé com outros, ela seja eficaz e conduza ao pleno conhecimento de todas as coisas boas que temos em Cristo. Eu mesmo recebi muita alegria e consolo do seu amor, meu irmão, porque a sua bondade tem revigorado os corações do povo de Deus. Agora, eu quero pedir-lhe um favor. Eu poderia exigi-lo de você no nome de Cristo, porque isso é exatamente o que você deve fazer. Porém, eu o amo e prefiro apenas pedir-lhe. Eu, Paulo, agora já velho e aqui na prisão por causa de Jesus Cristo. Minha súplica é que você mostre bondade para com o meu filho Onésimo, a quem eu ganhei para o Senhor enquanto estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, porém agora vai ser de real utilidade para nós dois. Eu o estou mandando de volta a você, e com ele vai o meu próprio coração. Na verdade, eu queria conservá-lo aqui comigo enquanto continuo preso por anunciar o Evangelho, e assim você estaria me ajudando por meio dele, mas não quis fazê-lo sem o seu consentimento. Eu desejava que o favor fosse espontâneo e não forçado. Você talvez pudesse pensar nisto da seguinte maneira: ele fugiu de você por algum tempo, mas agora poderá pertencer-lhe para sempre. Não mais apenas como um escravo, porém algo muito melhor, um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele significará muito, muito mais para você também, porque não somente um servo, mas também seu irmão em Cristo. Se eu sou verdadeiramente seu companheiro na fé, dê-lhe a mesma acolhida que daria a mim. Se ele prejudicou você de alguma forma ou lhe roubou algo, cobre isso de mim. Eu, Paulo, escrevendo aqui de próprio punho, pagarei e garanto isso pessoalmente, apesar de você me dever a própria vida. Sim, irmão, dê-me alegria com esse ato de amor, e o meu coração será reanimado em Cristo. Escrevi-lhe esta carta porque estou persuadido de que você fará o que eu estou pedindo e até mais. Peço-lhe que conserve um quarto de hóspedes pronto para mim, pois espero que Deus responda às suas orações e me permita logo ir até aí. Epáfras, meu companheiro de prisão, que também está aqui por anunciar a Cristo Jesus, envia-lhe lembranças. Assim também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Paulo está escrevendo uma carta ao irmão em Cristo chamado Filemão, um dono de escravos, né? Um homem provavelmente poderoso na sua região e que se converteu a Jesus através do ministério de Paulo, através da pregação de Paulo naquela região. E agora Filemão está
espalhando o evangelho, né? Falando do amor de Deus e ganhando vidas para o Senhor. Mas ele tem algo a fazer nesse momento a pedido de Paulo. Onésimo era um escravo de Filemão e ele saiu da casa de Filemão fugido. Provavelmente ele deu algum prejuízo a Filemão financeiro, ou justamente por ele ser escravo e ter fugido. Algo de ruim Onésimo fez para Filemão. Mas Paulo está escrevendo uma carta específica a Filemão, pedindo justamente que agora ele receba Onésimo não como um escravo fugitivo, mas como um irmão em Cristo, que se arrependeu dos seus pecados e agora pode servir a Filemão, não simplesmente como escravo, mas como principalmente um servo de Cristo Jesus. Porque como servos de Cristo, gente, nós somos escravos uns dos outros. Então Paulo está pedindo a Filemão, de uma forma muito sábia, de uma forma muito poderosa, que Filemão perdoe Onésimo, que Filemão receba Onésimo na sua casa, que Filemão seja parceiro de Onésimo na pregação do evangelho e que os dois agora, Senhor e servo, irmãos em Cristo, possam fazer com que o evangelho se expanda ainda mais naquela região. Essa carta é tão pequenininha, gente, mas é tão poderosa. Então, que vocês possam estar aproveitando esse sábado aí de descanso, de tempo a mais, talvez que vocês tenham, que vocês possam meditar nessa carta e ver o quão precioso é o que Paulo está pedindo a Filemão a respeito de Onésimo. Que nós possamos usar dessa mesma misericórdia, dessa mesma compaixão para com as pessoas que estão ao nosso redor e que a gente possa amar verdadeiramente o corpo de Cristo, amar os nossos inimigos, como a palavra diz, amar aqueles que nos prejudicaram. Esse talvez seja a maior dificuldade, né, de nós como cristãos, amar como Cristo nos amou. Nós ainda como pecadores, como inimigos de Deus, Ele nos amou. E é essa palavra tão poderosa que às vezes a gente não consegue compreender e não consegue colocar em prática, como Paulo está pedindo para Filemão a respeito de Onésimo. Então aproveita para meditar, sábado, né? Hoje é sábado, então às vezes a gente tem um pouquinho mais de tempo. Medita nessa carta pequenininha aí, além de Colossenses, né? Que também é uma carta pequena. Aproveita esse tempo para meditar, para pedir ao Espírito Santo para que traga ao teu coração alguém que você precisa trazer de volta para o teu convívio, perdoar, né? Talvez simplesmente perdoar, não precisa nem conviver, mas perdoar e falar, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser, né, como Cristo nos pediu, sermos irmãos realmente em Cristo, amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Amém, gente? Deus abençoe. Amanhã, domingo, a gente começa a carta aos Efésios, né? Uma carta pequena também, mas a gente começa ela amanhã e termina na segunda-feira. Não é isso? Deixa eu ver aqui. Não, nós vamos começar... não, Efésios vai ser inteira, é do 1 ao 6. Então amanhã a gente começa e termina a carta aos Efésios, uma carta pequena também que Paulo escreve aos irmãos lá em Éfeso, tá bom? Deus abençoe, ótimo dia aí para vocês, bom final de semana para todo mundo e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.